paixão continua. Tanto tempo estou nesse lugar esperando. Olá, meus alunos do 7º ano da Escola José Jucá. Sejam bem-vindos a mais um novo semestre, aliás, a mais um novo bimestre que se inicia. Este é o 3º bimestre e eu estou trazendo para vocês um conteúdo novo chamado de Relações Ecológicas em Ecossistemas. Eu sou o professor Márcio do Carmo e começa agora mais uma aula de ciências. No livro de vocês, esse assunto está localizado na página, deixa eu tentar localizar aqui, na página 146. Então nós vamos falar das principais relações que ocorrem entre os seres vivos, as relações, o que são relações ecológicas, por exemplo, comensalismo, o que é inquilinismo, protocooperação, mutualismo, predação e herbivoria, parasitismo, competição, e eu vou apresentar uns slides para vocês em que eu vou classificar esses tipos de relações de acordo com as espécies envolvidas, se ocorre entre indivíduos da mesma espécie ou se ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, se essa relação ela é benéfica, ou seja, se ela é harmônica ou ela é desarmônica, se ela traz lucro ou prejuízo, certo? Desde já eu adianto que a atividade que vocês vão fazer para hoje é essa da página 151, de olho no tema, certo? Página 151, de olho no tema, vocês vão identificar as relações ecológicas apresentadas na representação esquemática, essa daqui, ó, certo? Enfim, vou responder a questão 2 e 3 e vão me enviar as fotos, certo? Beleza? Vamos para o assunto de hoje. Eu vou apresentar aqui os slides que eu tenho para vocês. Eu estou com uns slides prontos da Secretaria de Educação de Pernambuco, Secretaria Estadual. São slides muito bacanas, certo? E eu vou fazer a explanação desse conteúdo, certo? Eu tenho que referenciar, né? É da Secretaria do Estado de Pernambuco e eu gostei e vou apresentar para vocês. É um conteúdo específico para o 7º ano, né? Reconhecer os diversos tipos de relações ecológicas entre os seres vivos, destacando as relações harmônicas e também as não harmônicas. O que são relações ecológicas? As relações ecológicas são as interações que ocorrem entre os diversos organismos que constituem uma comunidade biológica, e eu já expliquei para vocês em outras aulas o que é uma comunidade, né? Existe espécie, existe comunidade e existe ecossistema, uma sucessão, uma sequência hierárquica. Comunidade é quando indivíduos de populações diferentes convivem em um determinado ambiente e eles realizam essas interações. Então, por exemplo, aqui ó, uma população de camelos, aqui uma população de ursos, formando uma comunidade se estiverem em contato com indivíduos de outras espécies. Como são classificadas as relações ecológicas? Elas são classificadas em intraespecíficas e também em interespecíficas. As relações são intraespecíficas quando ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, como por exemplo abelhas. Então, uma população de abelhas formando uma colmeia são indivíduos da mesma espécie. Qual é a espécie? Abelha. E quando as relações não ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie, elas são interespecíficas. Há a diferença das palavras intra e inter. Por exemplo, uma população, a relação que existe entre a onça e o veado, por exemplo, certo? Que nesse caso aqui é uma relação de predatismo. Depois eu vou mostrar essa classificação. É uma relação que ocorre entre indivíduos diferentes. Essas relações elas podem causar lucro ou prejuízo. No caso aqui, essa relação da onça com o veado, ela causa prejuízo para o veado e lucro para a onça, né? Que é o predatismo. Então observem bem, gravem bem as palavras. Relações intraespecíficas ocorrem com indivíduos da mesma espécie, população de abelha, população de formiga, população de cupim. E interespecífica ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes.
E também são classificados como, por exemplo, relações harmônicas, que são as positivas, e as relações desarmônicas, as negativas. As relações harmônicas, elas não trazem prejuízo entre os organismos associados, e pelo menos uma espécie é beneficiada. Como, por exemplo, aqui, o pássaro, ao consumir os restos alimentares da boca do jacaré, ele está fazendo a limpeza nos dentes. O pássaro está se beneficiando e o jacaré também. Então, uma relação mútua, né? Todos dois estão se beneficiando, é uma relação harmônica. E as relações desarmônicas, pelo menos uma espécie é prejudicada. É uma relação, por exemplo, de parasitismo, uma planta que parasita outra, certo? Uma espécie de bactéria que pode parasitar o corpo humano, enfim, tem prejuízo para uma delas. Na classificação geral, nós temos aqui as relações intraespecíficas que ocorrem entre a mesma espécie. Pode ser harmônica ou desarmônica. Por exemplo, as harmônicas são as sociedades, as colônias. As desarmônicas é uma competição intraespecífica, como, por exemplo, espécies. Como que indivíduos da mesma espécie podem ter relações desarmônicas? Competindo por alimento, por exemplo, né? A população de coelho competindo por alimento. Ali é um tipo de espécie desarmônica, um exemplo. Relações interespecíficas harmônicas: mutualismo, comensalismo, inquilinismo, epifitismo. Desarmônicas: amensalismo, predatismo, parasitismo, competição interespecífica e esclavagismo. O escravismo, né? Eu vou explicando uma a uma se der tempo na aula de hoje. Relações intraespecíficas harmônicas do tipo sociedade. É uma interação em que os indivíduos da mesma espécie são classificados, aliás, são agrupados, e cada um tem determinadas atividades, como por exemplo numa população de abelha, numa colmeia. Existem ali a rainha e as operárias. Cada um a rainha é tipo quem coordenaria essas atividades, e as operárias executam. Isso ocorre também numa população de formigas. Então, neste caso, os indivíduos se organizam em castas, ou seja, em grupos sociais, especializando-se no desempenho de suas funções. Exemplo: abelha, cupins e formigas. Relação entre intraespecífica harmônica, ou seja, entre as mesmas espécies que são harmônicas, que não causam prejuízo. Tipo colônia, no livro de vocês também isso é apresentado. É uma relação em que há associação anatômica entre os indivíduos da mesma espécie, e nenhum deles pode sobreviver sem esse tipo de relação. Eles têm que se agruparem para formar a mesma unidade, e eles dependem uns dos outros, certo? Pode haver também a separação de tarefas, vamos dizer assim, como no caso das abelhas. Relação intraespecífica desarmônica, ou seja, aquela em que um deles tem prejuízo. Por exemplo, competição intraespecífica é quando indivíduos de uma mesma população disputam os mesmos recursos do meio e que não estão disponíveis para todos. Foi aquilo que eu falei, quando indivíduos da mesma população vão disputar alimento. Esse tipo de relação existe em praticamente todas as espécies. Então, quando, por exemplo, população de lobos estão competindo por alimentos, cada um vai querer pegar aquele alimento mais rapidamente, sua presa. Então, é uma competição intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie e que é desarmônica. Relações interespecíficas agora não é mais entre indivíduos da mesma espécie, são entre indivíduos de espécies diferentes que são harmônicas. Mutualismo: ambas as espécies que interagem obtêm benefícios. Podem ser de dois tipos. Tipo obrigatório, que é uma simbiose, como por exemplo, toda e qualquer associação permanente entre indivíduos de espécies diferentes que normalmente exerce influência recíproca no metabolismo. Exemplo: cupins e protozoários, bactérias formando do gênero Rhizóbio e leguminosas, líquens e micorriza. Então isso aí são associações obrigatórias, onde nenhum vai sobreviver sem o outro. Micorriza, por exemplo, é uma associação entre fungos e bactérias. Determinados fungos sobrevivem com a interação de algumas bactérias.
Relações interespecíficas harmônicas. Mutualismo. Eu acho que peraí, deixa eu voltar aqui nesse slide anterior. Cadê? Voltando aqui no slide anterior. Se eu não me engano, eu falei que micorriza era uma associação de fungos e bactérias. Perdão, viu? Ainda bem que eu lembrei a tempo. Micorriza é uma associação entre fungos e algumas raízes de algumas plantas. Isso permite com que a planta absorva os sais minerais mais rapidamente, certo? Perdão, viu? Micorriza não é uma associação entre fungos e bactérias. Isso é um erro gravíssimo. É uma associação entre fungos, né, e raízes de plantas. Agora vamos continuar o slide. Continuando sobre relações interespecíficas harmônicas com mutualismo do tipo facultativo. Por exemplo, protocooperação. É uma relação na qual determinadas espécies, embora possam viver sozinhas, associam-se em troca de benefícios. Exemplo, caranguejo, eremita, anêmona do mar, pássaro palito e o crocodilo. Aquela imagem lá do pássaro fazendo a limpeza na boca do crocodilo, certo? O crocodilo poderia sobreviver sem aquela limpeza. Ele não depende exclusivamente dela. O pássaro também poderia arrumar outra fonte de alimentos. Então, é uma relação facultativa, não é totalmente obrigatória, onde um depende exclusivamente do outro, certo? A anterior, que é por obrigação, um depende do outro. Uma relação do tipo mutualismo facultativo, as espécies podem sobreviver sozinhas, de outra maneira. Comensalismo é uma associação entre indivíduos de espécies diferentes em que um deles, denominado comensal, aproveita os restos do alimento ingerido pelo outro, sem prejudicá-lo. Por exemplo, o tubarão e a rêmora. Enquanto que o tubarão captura suas presas, os restos alimentares que escapam pela sua boca são aproveitados pela rêmora, que está ali só de carona para isso. Então, quem aproveita aqui é a rêmora. Esse tipo de relação aqui é chamado de comensalismo. O tubarão também não tem prejuízo nenhum. Inquilinismo é uma associação entre indivíduos de espécies diferentes em que apenas uma espécie é beneficiada, o inquilino, sem prejuízo para a outra espécie, que é o hospedeiro. Exemplo, esse tipo fiarácea e pepino do mar. Esse tipo de relação em que uma espécie se aproveita, mas não causa prejuízo no hospedeiro. Algumas plantas também, né? O exemplo aqui, que realizam fotossíntese, mas precisam estarem hospedadas em tronco de outras árvores. É parecido também com o epifitismo, né? Quando uma espécie usa outra como suporte para fixação. Orquídeas, algumas bromélias. Então aqui, acho que no nosso local, aqui na Caatinga, aqui na Chapada do Araripe, existem plantas que se aproveitam das outras apenas como suporte para fixação. Isso é uma relação do tipo epifitismo. Relações interespecíficas desarmônicas, aqui é onde há prejuízo para uma delas. Amensalismo, conhecido como antibiose. Uma espécie inibe o crescimento de outra ou a reprodução da outra. Por exemplo, o fungos do gênero penicilíneo, que são usados na fabricação de antibióticos. Então eles inibem o crescimento de bactérias. Então nesse caso aqui é importante para a espécie humana, porque os antibióticos foram utilizados a partir dessa observação, que determinado tipo de fungo destrói o crescimento de algumas bactérias. Só que para as bactérias essa relação aqui não é benéfica, não é? Predatismo, aqui é quando existe o predador e existe a presa. Um come o outro, um consome o outro. Exemplo, qualquer animal que devora outros. Parasitismo, é em que uma das espécies, normalmente a menor, vive sobre ou dentro da outra, alimentando-se dela, sem geralmente matá-la, mas vai causar prejuízo. Exemplo, lombriga no intestino humano, piolho, bactérias. Competição interespecífica desarmônica, são a disputa entre indivíduos de espécies diferentes por alimentos, por recursos. Exemplo, animais que têm o mesmo tipo de alimento, leões e hienas, por exemplo. Esclavagismo ou escravismo.
é a espécie exploradora se beneficia dos serviços da explorada, que é prejudicada. Exemplo, humanos e abelhas, apicultura, formigas e pulgões. Então aqui são entre espécies diferentes, né? Então o tipo de relação que existe entre os apicultores e as abelhas chama-se escravismo ou esclavagismo, em que existe uma espécie que explora, que são os humanos, e uma que é explorada. As abelhas produzem o mel para o seu próprio consumo e a espécie humana vai lá, né, de forma financeira, retira esse mel. Bom, por hoje é só, certo? Vocês vão se ligar naquela atividade que eu passei. Voltem lá no início do vídeo e revejam qual é a atividade. E vocês vão me mandar no PV a foto dessa atividade resolvida. Até a próxima. Fiquem com Deus. Abraços.